o menino crescia e se fortalecia em espírito. Queridos irmãos e irmãs, é um privilégio pertencer a uma paróquia dedicada ao patrocínio, à proteção de São João Batista. Oxalá Deus nos desse a todos a graça de compreender a grandeza deste homem, deste profeta, e mais do que isso, nos desse a graça de imitar-lhe as virtudes, os valores que ele testemunhou com a sua vida. Eu queria, portanto, queridos irmãos e irmãs, brevemente me inspirar em nosso padroeiro para lembrar o grande tema que orientou e animou a nossa novena neste ano. São João Batista, testemunha da luz no cuidado com a vida. E de novo agradeço os irmãos padres que aqui estiveram nos ajudando a aprofundar esse tema, lembrando inclusive que o padre Paulo Dionet, que estaria aqui conosco, mas por motivo de força maior não pôde estar aqui, mas ele acompanha esta celebração, toda a paróquia Santa Rita também, e as demais paróquias que transmitem conosco, Fátima e Silvestre, né, que vão rezando junto conosco. Queridos irmãos, queria convidá-los em primeiro lugar a olhar para o nascimento de João Batista e perceber a grandeza de Deus, o amor de Deus e os critérios de Deus no cuidado com a vida. Isabel era idosa e, além de idosa, era estéril. Portanto, humanamente impossível gerar uma vida. Zacarias, seu esposo, igualmente idoso. Então, o não ter filhos se constituía numa espécie de humilhação e de vergonha. Contudo, este casal de idosos nunca se desesperou. E um pouquinho antes deste texto, Lucas vai registrar que eles eram justos e fiéis aos mandamentos do Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, como Deus premia os que são justos e fiéis. De maneira extraordinária, Deus concede que este casal gerasse uma vida nova. E uma vida marcada por uma missão ímpar. E é neste contexto que nasce São João Batista. Na expressão de Santo Agostinho, São João Batista é o encontro do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele representa o Antigo e anuncia o Novo. No nascimento de João Batista, Deus faz da esterilidade a fecundidade. Deus faz do mutismo, quer dizer, Zacarias que ficara mudo, a palavra que faz ecoar. João Batista, com o seu nascimento, é a expressão de quanto Deus usa de uma lógica diferente da nossa para manifestar o seu amor, o seu carinho e o seu cuidado com a vida. O nascimento de João Batista neste contexto nos convida a todos, irmãos e irmãs, a voltar o nosso olhar para a vida, em primeiro lugar, como dom de Deus, tema que o Padre Lauro também refletiu conosco no primeiro dia. Um dom que muitos têm esquecido,
Um dom que muitos têm desprezado, um dom que muitos têm recusado, um dom que muitos têm desconsiderado. E quando falamos a vida como dom de Deus, nós não podemos cair no reducionismo de pensá-la unicamente como vida humana, mas pensar na vida como toda a criação de Deus, de todo o universo. Nesta perspectiva, colocada pelo Papa Francisco na Laudato Si, da ecologia integral, de que tudo está interligado. Então, toda vida é dom de Deus. Toda vida precisa ser preservada, guardada, cuidada. Toda vida deve ser a expressão desse carinho de Deus conosco. Não cabe ao ser humano entender-se senhor da natureza como um dominador que a castiga, que a destrói, que a submete aos seus caprichos. Quem assim faz não considera a vida como dom. A teologia da criação nos convida a entender o ser humano, obra-prima de Deus, como aquele que tem a responsabilidade de cuidar do jardim que Deus criou, de cuidar da criação, de cuidar do universo, opondo-se, portanto, a todos aqueles e a tudo aquilo que não compreende a vida como dom de Deus, como presente de Deus. Portanto, aquele que realmente faz o encontro com Cristo, a partir de João Batista que o aponta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só o encontra verdadeiramente se compromete com a vida, se coloca como um defensor intransigente da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural, passando pela defesa do meio ambiente, colocando-se contra tudo aquilo que explora a exaustão a nossa casa comum, que destrói as matas, as nascentes, os rios, a fauna, a flora, compreendendo tudo isso como extensão da vida humana, de tal maneira que, quando alguém agride a natureza, agride a pessoa humana, porque a nossa vida está interligada com tudo. E hoje, irmãos e irmãs, podemos ver ao longo da novena tantas ameaças à vida. O aborto, a violência, as guerras, a intolerância, a discriminação, o pecado, o mal, tudo isso que muitas vezes vem envolto de uma veste que nós chamamos cultura de morte, em que muitas vezes nós não olhamos para a vida a partir do dom de Deus. E são tantas situações a reclamar de nós uma posição clara em favor da vida. Permitam-me, irmãos e irmãs, lembrar aqui a palavra da Igreja, do Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, em que vai dizer o seguinte: tudo quanto se opõe à vida, toda espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutanásia, suicídio voluntário, tudo o que viola a integridade da pessoa humana, por exemplo, as mutilações, os tormentos corporais, as tentativas de violar as próprias consciências, tudo quanto ofende
a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida infra-humanas, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e jovens, e também as condições degradantes do trabalho, em que os operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis. Todas estas coisas e outras semelhantes são infamantes, ao mesmo tempo em que corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem do que aqueles que padecem injustamente e ofendem gravemente a ordem devida ao Criador. E foi exatamente isso que nós refletimos ao longo desta novena. E percebemos que, lamentavelmente, muitas vezes, o desrespeito à vida vem por meio de leis, por meio de uma economia que coloca o lucro no centro, por meio do desrespeito à justiça e tantas outras situações. Poderíamos então nos perguntar, irmãos e irmãs, qual o caminho para defender a vida, para cuidar da vida ameaçada, a vida dos indígenas ameaçadas com tantos projetos de leis, que eles retiram direitos, ameaçam a demarcação de suas terras, querem invadi-las para a mineração, a vida ameaçada dos nossos irmãos e irmãs quilombolas, dos negros, daqueles que são discriminados por causa da sua orientação sexual, a vida ameaçada pela homofobia, a vida ameaçada das crianças que são exploradas sexualmente, a vida dos trabalhadores e trabalhadoras ameaçadas pelo desemprego e mesmo pela precarização do trabalho. Qual o caminho? Eu convido os irmãos e irmãs a olharmos para São João Batista e buscar nele 3 caminhos. Poderíamos ter outros. Ficarei em 3 e serei breve. Primeiro, o caminho da profecia. Nós não nos colocaremos como defensores da vida se formos omissos diante de estruturas injustas e pecaminosas, se formos medrosos de denunciar tudo aquilo que agride a vida, ainda que nos taxem de comunistas, ou desse ou daquele partido. Os que assim fazem, seguem outro evangelho, e não o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da profecia, tal como João Batista, que enfrentou os poderosos e os condenou por causa das suas atitudes que exploravam os pequenos, os pobres. Não há como defender a vida fugindo da profecia. Não há como defender a vida sendo omissos ou covardes diante de tantas situações de morte que está em nosso país. Esta mesma profecia que denuncia, também anuncia a esperança, a alegria de saber que o nosso Deus, Ele é sempre favorável àqueles que o amam, que lhe obedecem os mandamentos, que lhe são fiéis. Não à toa, o precursor de Jesus se chama João, para mostrar que nele Deus se mostrou favorável à vida. Deus é favorável. Esse é o primeiro caminho, o caminho da profecia. Como temos carência de profetas e profetisas nos tempos de hoje. O segundo caminho, irmãos, é igualmente exigente e está ao alcance de cada um de nós. É a opção por uma vida austera, simples, pobre, tal como João, que vai viver no deserto, vestindo-se de pelos de camelo, alimentando-se de mel e gafanhoto, vida simples, vida pobre. Um não a esta onda consumista,
um não a esse capitalismo selvagem, que desconsidera a outra pessoa como ser humano, que o explora e que lhe tira a vida. Quantos nesta pandemia sentiram isso? Porque tiveram que ficar em casa. Mas o capitalismo acostumou a nos sugar tanto que nós nem sabíamos aproveitar este isolamento forçado para curtir a família, para demonstrar amor. Então, esse é o segundo caminho. É fazer uma opção por uma vida simples, austera, de pobreza, tal como João Batista, voltados unicamente para o Senhor. Repito, dizendo não a esta economia que coloca o lucro como centro e faz da pessoa humana um descarte, sobretudo se não produz mais, como ocorre sobretudo com os nossos idosos e idosas. Terceiro caminho é o caminho da conversão. Se nós não nos convertermos verdadeiramente ao Evangelho, se nós não nos convertermos verdadeiramente ao mandamento do Senhor, a nossa opção pela vida é mentirosa. Uma conversão ecológica, que nos faz olhar o meio ambiente com o olhar de quem acredita na vida. Sem a conversão, nós não defendemos a vida. Eis aí, irmãos e irmãs, 3 caminhos apontados pelo nosso padroeiro para sermos verdadeiramente defensores da vida: a profecia, a vida de austeridade e a conversão. São João Batista é conhecido como aquele que apontou Jesus Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O nosso grande desejo, nosso grande sonho é encontrar-se com o Cristo. Mas repito, só o encontramos na medida em que nós nos colocamos ao lado da vida em todas as suas manifestações. Desejo, queridos irmãos e irmãs, que esta novena, que esta festa de São João Batista, leve você que está aqui, você que está em casa, verdadeiramente ao encontro com o Cristo que se manifesta no seu compromisso de defender a vida de todos os irmãos e irmãs e da nossa casa comum. Fazendo assim, nós experimentaremos o quanto Deus é favorável também para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.